Você pode tomar a sua palavra aí, sua Bíblia, e por favor abrir comigo no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante. Continuamos a nossa série de mensagens acerca do livro do profeta Joel. Como temos visto e dissemos no início, este é um livro extremamente profundo, essencial e contemporâneo. É a palavra do Senhor eterna, imutável, perfeita, que ecoa até nós ainda hoje. Extremamente necessária diante dos dias que temos vivido e em meio à sociedade que temos vivido. É uma palavra de alerta, é uma palavra de expectativa, é uma palavra de vigilância, é uma palavra de exortação, de disciplina, de ensino, mas é uma palavra que quer conduzir-nos à vida eterna. Temos visto desde o início, então, um certo progresso, no desenvolvimento deste livro. Começamos falando a respeito da terrível calamidade e devastação que havia acometido o povo de Judá, como a providência disciplinadora e amorosa de Deus. Um alerta de Deus, um chamado de Deus àquele povo que havia voltado as costas ao seu Deus. Então Deus disciplina o seu povo. Depois nós vimos então que esta disciplina, esta calamidade que havia alcançado o povo de Judá, na realidade era a imagem de algo maior que ainda estava por vir. A invasão de um exército, provavelmente do exército assírio, que invadiria a terra de Judá e a destruiria e a devastaria. Mas tanto a imagem da invasão dos gafanhotos quanto da invasão do exército assírio apontava para um dia que ainda está por vir, o dia do Senhor. Um dia como nenhum outro, como nós vimos, um dia de devastação, um dia de calamidade, um dia de juízo que virá sobre toda a terra. Não mais sobre um homem, não mais sobre uma nação, não mais apenas sobre uma parte da terra, mas sobre toda ela. Toda a terra sofrerá o dano do juízo de Deus. E vimos então, do versículo 1 até o 11 do capítulo 2, algumas características deste dia do Senhor. É um dia terrível, é um dia espantoso, é um dia como nenhum outro, é um dia que tomará os homens de assalto, eles estarão desprevenidos. Por isso o profeta alerta: tocai a trombeta em Sião, anunciai que o perigo está à porta. E é então, diante disto que o profeta vem falando até aqui, ele quer conduzir o seu povo, e agora nós como igreja do Senhor, a algo extremamente vital e essencial para todos nós, que é a conversão. A verdadeira conversão. Por favor, atente comigo, versículo 12 do capítulo 2 do profeta Joel, até o versículo 17. Versículo 12 do capítulo 2 de Joel, até o verso 17, a palavra do Senhor diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara,
e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Amém. Feche seus olhos um instante, vamos orar. Senhor nosso Deus, é em nome de Jesus que nos achegamos a Ti com temor, com reverência, mas também com alegria, com ousadia, com intrepidez, como a Tua palavra nos ensina. Muito obrigado por esta oportunidade tão sublime, tão maravilhosa, tão tremenda, tão oportuna de estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado por esta liberdade. Ó Pai, obrigado porque se chegamos até aqui, é simplesmente por Tua graça e Tua misericórdia. E ela é a causa de não termos sido consumidos. Papai, pela Tua palavra, fala conosco nessa noite. Que o Teu Espírito possa tomar esta palavra e conduzi-la não apenas à nossa mente, mas no mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus, que ela não apenas encha a nossa mente, mas que ela quebrante os nossos corações. Que ela nos molde, que ela nos forge, que ela nos vivifique, que ela nos conforte, que ela nos console, que ela nos conduza. Ó Deus, em nome de Jesus, que por meio da Tua palavra possamos conhecer-te mais, possamos amar-te mais, possamos desejar-te mais, possamos ansiar mais pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, pela Tua palavra, incendeia os nossos corações, põe-nos em chamas para esta geração, que sejamos os atalaias do Senhor, os vigias, anunciando a vinda do Senhor Jesus, alertando a nós mesmos e a esta geração: o juízo virá, Cristo virá, em nome de Jesus. Ó Pai, que esta palavra desperte-nos do comodismo, desperte-nos do ativismo, arranque-nos, Pai, da mediocridade de uma vida cristã, sem relacionamento com o Senhor, sem intimidade, sem profundidade. Leva-nos além daquilo que temos vivido, ó Deus, em nome de Jesus. Que esta palavra desperte o nosso coração para a intimidade com o Senhor, cada dia mais profunda e mais profunda e mais profunda. Em nome de Jesus, que ela nos atraia ao Senhor. Que pelo Teu amor, Papai, esta palavra nos constranja nesta noite a nos lançarmos e nos rendermos diante da Tua grandeza, do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça, da Tua santidade, da Tua justiça, da Tua onipotência, da Tua ira, da Tua misericórdia, da Tua bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, Senhor, diante da Tua graça, diante do Teu infinito amor, em nome de Jesus. Que nos lancemos rendidos aos Teus pés, reconhecendo que Tu és Deus, o Deus da nossa alma, o Deus da nossa salvação, o amado da nossa alma. Aleluia. Oh Papai, em nome de Jesus, que haja vida em nossos corações nessa noite pela Tua palavra. O Teu nome, somente o Teu nome, Papai, se torne manifesto, conhecido e glorificado nessa noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estes versículos, então, como falamos, são uma continuidade daquela ideia e daquele pensamento que o profeta vem desenvolvendo até aqui. É claro que nós estamos tomando partes por partes, deste texto, deste livro, e precisamos então trabalhar cada versículo, às vezes cada palavra que vai nos ensinar e nos direcionar e nos conduzir. Mas se você perceber, e como eu disse, é importante que você acompanhe todas as ministrações, estão sendo gravadas para isso, para que você entenda e não se perca na linha de raciocínio. E se você tem acompanhado, você vai ver que este livro tem caminhado para um auge. Ele foi iniciado aparentemente com uma imagem caótica, de desespero, de destruição, de devastação,
mas no caminhar deste livro, Deus tem conduzido o seu povo à restauração. Mas para que o povo de Deus chegue até a estatura de varão perfeito, a verdadeira varonilidade, a imagem de Cristo Jesus, é preciso muitas vezes que ele passe por este processo. Por este processo de disciplina, por este processo amoroso de Deus em corrigir o seu povo. Porque qual é de nós que não tem enfrentado provações e muitas vezes calamidades na nossa vida? E estas circunstâncias são este alerta do Senhor, este chamado de Deus para estarmos vigilantes, como diz o Senhor Jesus, de sobreaviso para o dia do Senhor. E então, neste caminhar, neste raciocínio agora, Joel vai nos conduzir aonde o Senhor quer nos conduzir. A um quebrantamento, ao arrependimento dos nossos pecados, a verdadeira conversão. Diante de toda esta situação que este povo está vivendo, Deus está o conduzindo à verdadeira conversão. Por mais desesperadora e caótica que parecia a situação e por mais aterrorizante que parecia a cena que ainda estava por vir, havia uma forma de se fugir deste juízo vindouro. E era arrepender-se dos seus pecados e converter-se dos seus maus caminhos. Virar as costas para o pecado e voltar a face para Deus. Render-se ao nosso Deus. Deus oferece ao seu povo ainda mais uma oportunidade de arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Ele, porque Ele é longânimo e não espera que nenhum de nós pereçamos, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Não há outro caminho para a restauração, não há outro caminho para o livramento. O arrependimento é a única porta de escape. Mas é preciso arrepender-se, converter-se verdadeiramente. Não basta membrar em uma igreja. Não basta participar dos rituais religiosos de uma igreja, de uma denominação. Não basta ter o meu e o seu nome, escritos no rol de membro de uma igreja. É preciso converter-se verdadeiramente. É preciso passar pela verdadeira conversão. E aqui então, nesses versículos, nós veremos novamente, em duas partes, 7 aspectos da verdadeira conversão. Como podemos reconhecer e caminhar para a verdadeira conversão? Nesta primeira parte, neste domingo, nós queremos refletir sobre 4 aspectos da verdadeira conversão. Em primeiro lugar, ela é urgente. É para hoje, não é para amanhã. Em segundo lugar, a verdadeira conversão trata de restauração de relacionamento, de reconciliação com Deus. Não é remorso, não é apenas lamento, não é apenas emoção. É uma restauração de relacionamento. Em terceiro lugar, a verdadeira conversão é uma necessidade imperativa de todos os homens. Todos precisam converter-se dos seus pecados. E em quarto lugar, a verdadeira conversão deve ser completa e sincera. Completa e sincera. Não meia boca. E no próximo domingo, então, nós queremos ver as outras 3 características ou os outros 3 aspectos da verdadeira conversão. O quinto é que a verdadeira conversão só faz sentido por causa da pessoa e do caráter de Deus. Só é possível a verdadeira conversão por quem Deus é e por aquilo que Ele faz. Em sexto lugar, a verdadeira conversão, vamos lembrar aqui, né? Ela deve ser profunda,
e acompanhada de lamento e de humildade. E em sétimo lugar, a verdadeira conversão é motivo de súplicas e de intercessão. Ela deve ser profunda e acompanhada de lamento e súplicas. Ela só faz sentido por causa da pessoa e do caráter de Deus. E em sétimo lugar, ela é motivo de súplicas e de lamento intercessório. Então hoje nós queremos ver as primeiras quatro. Em primeiro lugar, a verdadeira conversão é urgente. Volte comigo no versículo 12, a primeira parte do versículo. O profeta diz assim: agora mesmo diz o Senhor. A verdadeira conversão, ela é urgente. Amanhã pode ser tarde demais, como vimos. O profeta alerta para que seja tocada a trombeta em Sião. Lembremos quando era tocada a trombeta. Ela não era tocada para atrair a presença de Deus, para mover a unção de Deus no meio do povo. Como alguns hoje pretendem tocar o shofar ou a trombeta dentro das igrejas para atrair a presença de Deus. Não. O shofar era tocado em momentos de calamidades. Quando o atalaia, o vigia que estava na torre, via chegar o inimigo ou algum tipo de calamidade, então ele tocava a trombeta para que o povo estivesse alerta e preparado para a calamidade que estava às portas. Era uma calamidade que estava diante dos olhos do vigia, não era algo que estava longe. Por isso a necessidade de que a preparação fosse urgente. Logo, amanhã ou depois pode ser tarde demais. As provações e as calamidades da vida não têm o intuito de nos afastar de Deus. Tem o intuito de nos aproximar dEle, de nos fazer voltar para Ele, correr para aquele que pode cuidar de nós, para aquele que pode nos guardar. Negligenciar este alerta, este chamado de Deus urgente para a conversão, é negligenciar a própria vida. Notemos, como falamos no domingo passado, a devastação trágica que aconteceu em Minas Gerais. Na cidade de Brumadinho, naquela barragem, detectou-se uma falha no sistema de alarme. As pessoas que conseguiram escapar registraram que não ouviram a sirene que estava programada para soar no momento em que pudesse acontecer algo deste tipo. As pessoas haviam passado por treinamento e quando ouvissem o sinal da sirene, deveriam correr para lugares específicos onde salvariam as suas vidas. Mas o que aconteceu? A sirene não soou. O alarme não soou e as pessoas perderam as suas vidas. Eu e você temos a oportunidade oportuna de que o alarme esteja soando a nós pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus. Fuja da ira vindoura, fuja do juízo vindouro. E ela também nos orienta um lugar para onde nós devemos fugir, o local específico onde devemos estar, para que quando venha a devastação, o juízo de Deus, sejamos salvos. É aos pés de Cristo, é a presença do Senhor. A trombeta está soando dizendo: convertei-vos hoje mesmo, porque amanhã pode ser tarde demais. Imagine comigo uma daquelas pessoas que estavam logo à frente daquela barragem. Se por um acaso aquela sirene tivesse soado e tocado, elas sabiam o que estava vindo. Elas sabiam a destruição que viria logo após aquele sinal. Você acha que elas sentariam nas suas cadeiras, cruzariam as suas pernas? Eu vou só tomar um cafezinho aqui e depois eu vou sair correndo. Se uma dessas pessoas fizesse isso, olharíamos para ela e dizíamos: você é louco. Você está brincando com a sua vida. Porque não havia tempo para negligenciar o aviso. Assim estamos nós diante de Deus, diante da fragilidade das nossas vidas, diante do dia iminente do Senhor que vem.
Não podemos negligenciar o sinal de Deus, o alerta de Deus. Convertei-vos agora mesmo. Agora mesmo, diz o Senhor, não amanhã, não depois, porque depois pode ser tarde demais. A hora de arrepender-se e converter-se dos maus caminhos é agora. Este chamado é para mim e para você diariamente, todos os dias das nossas vidas. O Senhor tem um chamado: arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos. Lembremos do rico em tormento. Quando ele deu por si, era tarde demais. Quando ele intentou clamar por misericórdia, já não havia mais misericórdia. Porque a sua oportunidade havia passado. Porque o seu dia oportuno havia passado. A misericórdia nos é oferecida hoje. A graça está diante de nós nesse exato momento. Temos vivido a longanimidade, a paciência misericordiosa e graciosa de Deus a cada dia das nossas vidas. Não podemos negligenciar este alerta de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não podemos brincar com Deus dia após dia, porque em algum momento a misericórdia será retirada e o juízo será sem misericórdia. O profeta Joel está nos dizendo que nós devemos obedecer e atender ao chamado de Deus quando Ele chama, não quando nós queremos, não quando achamos conveniente. Agora eu não tenho mais nada para fazer, agora eu vou servir a Deus. Agora já esgotou todas as minhas possibilidades desta vida. Agora eu vou buscar a Deus. Agora eu vou obedecer a Deus, porque agora eu estou enrascado, eu não tenho mais para onde correr. Geralmente, nós fizemos isso, nós tentamos todas as possibilidades. Falamos com um, falamos com o outro, reclamamos da vida, murmuramos, criticamos, julgamos, vivemos a nossa vida da nossa maneira. Então, nas últimas consequências, vamos buscar a Deus. Esse é o tempo. Não é quando acharmos melhor, mas é quando o Senhor nos chama. Como também ressalta Isaías: eis agora o tempo aceitável, eis o dia da salvação, buscai a Deus agora, pois Ele está perto, invocai-o enquanto Ele pode ser encontrado. Enquanto Ele pode ser encontrado. Não deixemos passar esta oportunidade, a verdadeira conversão é urgente. Vemos aqui o quanto Deus é longânimo e paciente para com os homens. O quanto Ele tem tolerado a perversidade dos homens. Abra comigo, por favor, livro de Salmos, capítulo 103. Livro de Salmos, capítulo 103. Versículos de 8 a 10. Salmo 103, versículos de 8 a 10. Ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Graças a Deus, porque o Senhor é longânimo, Ele é benigno, e não nos trata segundo as nossas iniquidades, e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Diante de tanta dureza e obstinação do coração dos homens, diante de tanta indiferença, diante de tanta perversidade, malignidade do coração dos homens, diante de toda imoralidade que nós temos visto, Deus tem sido paciente e benigno. A porta do perdão continua aberta, mas a pergunta que nós devemos nos fazer, e a pergunta que este mundo deveria se fazer, é: até quando esta porta permanecerá aberta? Porque em algum momento a porta do perdão será fechada, a porta de entrada aos céus será fechada. Vamos agora lá para Mateus,
capítulo 25, versículos de 1 a 13, mas queremos frisar do versículo 10 em diante. É uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Atente o que diz o versículo 10 em diante, Mateus 25. E saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, imprudentes, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Duas coisas precisam ser ressaltadas aqui. A primeira é o que dissemos: até quando a porta estará aberta? Por isso a verdadeira conversão é urgente. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer agora, porque em algum momento a porta se fechará. A segunda coisa a ser ressaltada aqui é que quando a porta se fechar, não se abrirá mais. A oportunidade que Deus está nos dando é agora. Hoje é o meu e o seu tempo oportuno. Nesse exato momento, não depois do culto, não quando estivermos indo para casa, pois poderá ser tarde demais. Agora é o momento da oportunidade que Deus está nos dando. A verdadeira conversão é urgente. Este é o momento, este é o dia, esta é a noite, esta é a hora de nós nos convertermos verdadeiramente. Em segundo lugar, mais uma vez, voltemos ao versículo 12. Além de ser urgente, a verdadeira conversão trata de restauração de relacionamento, de reconciliação. O profeta Joel diz o seguinte, no mesmo versículo 12 do capítulo 2: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A palavra converter significa literalmente retornar, voltar. É retomar uma direção que havia sido perdida. É voltar a uma antiga condição, uma antiga posição. Uma boa imagem para entendermos o que o profeta está falando aqui é a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Jesus diz que este filho tomou a herança do seu pai e passou a viver dissolutamente, a esbanjar, a destruir, a jogar fora aquilo que ele havia recebido. Mas chegou um momento que aquela herança acabou e ele perdeu tudo. Jesus disse que aquele jovem então foi cuidar de porcos, algo humilhante, extremamente humilhante para os judeus, porque o porco para os judeus é um animal impuro. E Jesus disse que ele desejava a comida dos porcos, ele não comeu, ele nem comeu a comida dos porcos, porque nem isso lhe dava. Então Jesus disse que lá onde ele estava, naquela circunstância, ele caiu em si e disse: voltarei à casa de meu pai, lá é o meu lugar. Esta é uma excelente imagem do que é converter-se, porque ele não apenas caiu em si, ele voltou à casa do pai, ele retornou, ele tomou o caminho de volta para estar na presença do pai. Isto é conversão. Eu acredito que a maioria de nós sabe o que é uma conversão no trânsito. Você retoma o caminho, a direção da qual você estava vindo. Então, você vira as costas para a direção que estava indo e vira de frente para a direção contrária. Isto é conversão. É voltar-se para Deus. É não apenas reconhecer o pecado, porque você conversa com as pessoas, a maioria delas sabe o que é certo, sabe o que é errado,
dizem: eu sei que eu estou fazendo errado, eu reconheço que isso é pecado, eu sei o que é certo, eu sei o que eu devo fazer, mas não se voltam para Deus. Quando há verdadeira conversão, há verdadeiro relacionamento. Porque esse filho não apenas reconheceu o seu pecado, mas voltou à casa do pai. E o pai o restaurou a condição e a posição de filho. Não basta reconhecer o que é certo e errado. É preciso voltar a uma relação profunda e pessoal com Deus. Não é apenas uma mudança religiosa. Não é apenas mudar de igreja. Não é um aperfeiçoamento moral. É uma transformação profunda que acontece no nosso interior. E depois nós vamos ver essa mudança profunda. Se não houve conversão, também não há relacionamento. A falta de intimidade com Deus, de profundidade, é apenas uma consequência de falta de arrependimento, de conversão. Os homens não desejam a Deus porque desejam o pecado. Eles não desejam a luz porque amam as trevas. Mas só é possível amar a luz quando abandonarmos as trevas. É preciso arrepender-se e converter-se dos seus maus caminhos, para então verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. A verdadeira conversão, ela é urgente e ela trata de relacionamento, de restauração, de reconciliação. Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo Jesus. Nos reconciliou. Em terceiro lugar, a verdadeira conversão é uma necessidade imperativa de todos os homens. Não é uma opção. É uma ordem que Deus dá ao homem. A primeira palavra desta mesma parte que nós lemos é: convertei-vos. É uma ordem que Deus está nos dando. Porque é uma opção. Você pode aceitar ou não. E não há nenhuma consequência. Mas quando nós temos uma ordem, toda desobediência gera uma consequência. E Deus nos mostra a consequência. É arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. Não há várias opções, há só uma opção: arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. A conversão, a verdadeira conversão é um requisito para a vida eterna. Não há outro caminho. Não é pelas obras, não é pela bondade, não é pela moralidade dos homens, não é pela sua religiosidade. Não é por estar domingo após domingo na igreja, por mais que isso seja vital e essencial. Mas é porque nascemos de novo e nos convertemos dos nossos maus caminhos. É por isso que vamos entrar no reino de Deus. O Senhor não está dando aos homens uma opção. Ou eles se arrependem, ou eles morrem. Mais uma vez, o profeta faz uma referência, nos versículos 15 e 16, quando ele chama todo o povo a se congregar e lamentar pelos seus pecados. Mais uma vez, ele faz referência à trombeta, à função do atalaia, para que todos viessem. Todos deveriam se reunir para lamentar pelos seus pecados. O homem rejeita a Deus, afronta a sua santidade, blasfema contra Deus e contra Cristo, contra a sua palavra, abomina o céu, diz desacreditar no céu. E depois que ele morre, as pessoas acreditam que por ele ter sido bom, ele vai entrar nos céus. Jamais. Lamentamos as calamidades, as tragédias. É terrível que uma pessoa perca a sua vida. O próprio Deus diz em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, no capítulo 18, versículo 23, que Ele não se agrada da morte do ímpio. E nós também não deveríamos estar felizes por isso e não achar que isto é algo bom, porque o próprio Deus não acha. Mas o fato de estarmos entristecidos pela perda de um ente querido,
pela perda de um amigo, pela perda de uma boa pessoa, não muda o fato de que se esta pessoa não se converteu dos seus pecados, ela vai entrar nos céus. Uma pessoa não entrará no céu por ter morrido jovem. Uma pessoa não entrará no céu por ter morrido de maneira trágica. Uma pessoa entrará no reino de Deus se tiver nascido de novo e se convertido dos seus maus caminhos. Ninguém entrará pelas portas celestiais sem ter tido suas vestes lavadas e purificadas no sangue de Cristo. Por isso, este é o tempo da oportunidade. Este é o momento. Ontem ainda nós estávamos ali em casa com os irmãos, né? Falando um pouco a respeito disso. E eu acho interessante que as pessoas vêm desesperadas no fim da vida. Você precisa lá falar com aquela pessoa, senão ela vai morrer hoje ainda e ela não conhece a Cristo. E todos os demais anos da sua vida e todos os outros dias anteriores da sua vida, ela não teve uma oportunidade de conhecer a Cristo? Teve. Mas diante do medo, da angústia, então as pessoas esperam clamar a Cristo. Esperam que naquele último momento, no último fôlego da sua vida, então, olhem para trás e digam: eu fui uma pessoa boa, Deus vai me aceitar. Se verdadeiramente o homem não se converter dos seus maus caminhos, ele será desconhecido por Cristo. A porta se fechará e ele virá como aquelas virgens prudentes. Baterá, clamará, mas a porta estará fechada por toda a eternidade. Este é o momento. É uma necessidade imperativa de todos os homens. Todos nós, todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, brancos, negros, amarelos, conhecidos, desconhecidos, bons ou não moralmente aos olhos dos homens, famosos ou não, todos são chamados a arrepender-se dos seus pecados e a converter-se dos seus maus caminhos. É a oportunidade que Deus está nos dando, neste exato momento. Todos foram convocados a comparecer diante do Senhor, velhos, crianças, o noivo, a noiva, aqueles que estavam celebrando, todos deveriam comparecer diante do sinal e do alerta da trombeta. Os velhos deveriam lamentar, porque ao invés de serem um referencial de santidade, eles tinham sido um referencial de perversidade. E agora eles deveriam então tomar a dianteira e serem um exemplo de arrependimento e de quebrantamento. As crianças foram chamadas não porque tinham a capacidade de se arrepender, mas como um incentivo aos pais e aquelas pessoas que olhassem para as crianças, aqueles pequenos, e pudessem ser motivados a se arrependerem dos seus pecados, para que os seus filhos não sofressem o juízo que estava por vir, por causa dos pecados dos pais. E isso é lógico e natural. Nós vemos isto hoje, o quanto os nossos filhos sofrem por decisões erradas que nós tomamos. São os filhos que sofrem por um divórcio, são os filhos que sofrem pelo pecado do seu pai, de um vício, porque o seu pai é responsável por dinheiro, porque a sua mãe é uma adúltera, porque o seu pai é um perverso, porque a sua mãe é uma perversa. Os filhos sofrem por causa dos pecados dos seus pais. E essas crianças estavam ali para lembrarem os pais disso, de que eles fossem incentivados a se arrependerem dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos e fossem um exemplo para os seus filhos. O noivo e a noiva são convocados, porque o momento não era momento de festividades, era momento de lamento. Por quê? Porque há tempo para todas as coisas. Isso não foi combinado lá em casa, né? Antes de dormir. Porque há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo de rir, há tempo de se alegrar, mas há tempo de lamentar pelos nossos pecados.
Há tempo de nós lamentarmos pelo pecado da nossa nação. Há tempo de nós lamentarmos pelo pecado da nossa família, da nossa cidade. Há tempo de chorar por aqueles que estão perdidos, que não têm se convertido dos seus maus caminhos. Há momentos que é preciso parar e refletir profundamente sobre a nossa condição e situação diante de Deus, ao invés de estarmos festejando. Há tempo para todas as coisas. Todos os homens são convocados a se humilharem diante de Deus e reconhecerem os seus pecados, clamarem por misericórdia, reconhecendo a sua necessidade de livramento e de salvação. Verdadeira conversão é urgente. É para hoje, não para amanhã. A verdadeira conversão trata de restauração, de relacionamento, de reconciliação com Deus. Não basta saber o que é certo e errado. É preciso ter convicção de pecado e voltar-se para Deus. Relacionamento com Ele. Em terceiro lugar, a verdadeira conversão é uma necessidade imperativa de todos os homens. Deus deu uma ordem aos homens: convertei-vos dos seus maus caminhos. Você diz, não, isso era para o Antigo Testamento. Nós estamos estudando um livro do Antigo Testamento. O Novo Testamento eu acho que não é bem assim, né? Nós temos a graça agora. O mesmo clamor continua em todas as linhas do Novo Testamento, começando em João Batista, passando pelo próprio Cristo e em todos os apóstolos. Arrependei-vos e crede em Deus. Arrependei-vos e crede em Deus. Não é o clamor do Evangelho, não é dê para Deus que Ele vai te dar mais. Faça isso ou faça aquilo, está tudo certo com você para com Deus. Faça o seu sacrifício dominical e pronto. Sua entrada nos céus está garantida. O clamor gritante do Evangelho não é de prosperidade, é de arrependimento, de conversão e de fé. As pessoas pensam, né? Infelizmente, por causa da teologia da prosperidade e por causa do materialismo, né, secular dos nossos dias, que o maior problema delas é serem pobres, que o maior problema delas é não morarem numa casa de 10 quartos, que o maior problema delas é não andar de BMW, que o maior problema delas é estar enfermo. Isso é problema, é um grande problema, porque é realmente ruim, né? Estar enfermo. Mas não é a pobreza, não é a doença, não são as provações dessa vida que nos impedirão de entrar no céu. É a dureza do coração do homem que o impede de entrar no céu, porque ele não atenta ao chamado do Evangelho: arrependei-vos e crede em Deus. E em quarto e último lugar hoje, a verdadeira conversão deve ser completa e sincera. Versículos 12 e 13. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deve ser completa e sincera. Como vimos anteriormente, o povo de Judá estava endurecido diante da disciplina de Deus. Eles estavam indiferentes, menosprezando as advertências de Deus. O perigo estava às portas, a trombeta estava soando por meio da pregação do profeta, e ainda assim eles se mantinham como ébrios, como diz o profeta no capítulo 1, como bêbados, inconscientes, como loucos diante daquele alerta. Eles estavam inconscientes da sua condição e situação, principalmente indiferentes às consequências dos seus pecados. É exatamente desta forma que os homens têm vivido, pensando e imaginando que não haverá nenhuma consequência para os seus pecados. E é exatamente por esse motivo que as pessoas têm rejeitado tanto a Deus. É por isso que elas têm lutado para tirarem Deus da sua vida. É por isso que elas têm propagado
Deus não existe, vamos tirar Deus daqui, vamos tirar Deus de lá. Porque elas não querem ninguém afrontando os seus pecados. Porque elas não querem ninguém lhes dizendo como viver, porque querem viver segundo as suas vontades. E estão indiferentes, menosprezando a Deus. O pecado é algo que afeta o homem por inteiro. Sua vontade, suas intenções, suas motivações, seu intelecto. Já viu como a gente fica bobo diante do pecado? Perde de vista todas as coisas, manipula as circunstâncias para poder pecar sem que ninguém veja. O pecado afeta as nossas emoções, os nossos sentimentos, ele nos afeta por inteiro. Desde a queda, todo homem foi afetado pelo pecado, foi corrompido pelo pecado. Por isso é preciso que também todo o homem se converta. Não apenas as suas emoções, não apenas a sua razão, mas todo o seu ser. E todo o seu ser é retratado aqui por uma palavra: o coração. Convertei-vos de todo o vosso coração. O sábio diz no livro de Provérbios que do coração procedem as fontes da vida. Ou outras versões dizem as saídas da vida. Ele está dizendo que é do coração que procedem as motivações, as intenções, os pensamentos, os desejos. O coração é retratado nas Escrituras como o quartel-general, o centro de comando do nosso ser. Por isso a palavra diz: convertei-vos de todo o vosso coração, com todo o vosso ser. É dali que deve começar a conversão do homem. Quando as suas motivações mudam, quando as suas intenções mudam, quando os seus pensamentos mudam. Não podemos tomar o nosso ser e departamentalizá-lo, fazer do nosso ser departamentos e colocar sobre cada um desses departamentos gerentes, diretores. Desta parte cuido eu, daquela parte quem manda é a minha mãe, daquela outra parte é a minha mulher, ali quem comanda são os meus filhos, eu faço o que eles querem. Aqui quem comanda é o dinheiro, aqui é o sexo, aqui é a fama, aqui é o poder. E essa partezinha aqui eu deixo para Deus, então. Deus não se contenta com uma parte nossa. Ele quer todo o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, deve ser para Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Você conhece o versículo, não? Romanos capítulo 11, versículo 36. Você sabe onde é que está esse versículo? Quando você sair, dá uma olhadinha ali fora. A conversão precisa ser sincera, autêntica. Deus não se satisfaz com hipocrisia. Se é algo que Deus abomina na sua palavra, se é algo que Cristo bateu firme, foi contra a hipocrisia. Você vê que a prostituta vinha até Cristo, trouxeram a mulher adúltera, trouxeram os pecadores, e Cristo não os afrontava, Cristo não os corrigia, Cristo os acolhia, porque eles vinham humilhados, quebrantados diante da sua presença. Mas quando ele estava diante dos bambambãs da época, quando ele estava diante dos doutores da lei, dos fariseus e dos escribas, o negócio era diferente. Hipócritas, raça de víboras. Literalmente, hipócritas significa atores, os hipocratas, né? Eu creio que você conhece aquela máscara que era utilizada nos teatros, né? Antigamente, tem aquela carinha de triste, com a boca para baixo, assim, e a outra com um sorriso, né? Que segura assim e usa aquela máscara. É esse tipo, é essa a referência dos hipocratas, dos hipócritas. Por quê? Porque mostram uma coisa que não são por trás. Toda a pompa e glamour das aparências são como nada para Deus. São como nada.
Porque eu posso estar mostrando para você algo que eu não sou lá em casa, no oculto. Que eu não sou quando a minha esposa não está em casa. Porque a minha bela roupa, as minhas belas vestes, não demonstram a realidade do meu coração. Por isso, o chamado de Deus é: convertei-vos de todo o vosso coração. O Senhor não vê como vê o homem, Ele vê o coração. Somos alertados a não agir de modo fingido na presença de Deus, porque Ele conhece e sonda o mais íntimo do nosso interior. É exatamente o que Ele diz às igrejas em Apocalipse: eu conheço as tuas obras. Tu só tens aparência de que és, mas não és. Não podemos fazer esse esquema com Deus, de entregarmos apenas uma parte para Ele. Não apenas uma parte, nem mesmo apenas um momento. Por isso, a verdadeira conversão não é apenas emoção, é também razão. Disse muito bem Charles Spurgeon: acontece com muita frequência que os convertidos que nascem durante a emoção morrem quando a emoção passa. Eu creio que você já viu isso. E quem sabe você já viu, como eu, em mim mesmo e em você mesmo. Quantas pessoas que já em um momento de emoção, durante algum evento, algum retiro espiritual, alguma mensagem impactante, fizeram promessas de fidelidade mortais a Deus. Que choraram, que se derramaram, que pularam, que correram, que saltaram, que pregaram daqui e de lá, disseram: agora eu vou ganhar o mundo inteiro. E pouco tempo depois, quando passa aquela emoção do momento, passa também todo aquele fervor espiritual. Porque a verdadeira conversão deve ser completa e sincera, não apenas em parte, não apenas em emoção. Porque quando aquele pastor prega, as pessoas choram. Você senta numa mesa espírita e aquela pessoa que está ali invoca o espírito do morto da família e conta uma bela história, e aquela pessoa também chora. E você diz: então, lá está a presença de Deus. Não. Podemos apagar as luzes, como as pessoas gostam hoje em dia nas igrejas. Bota a luz baixa, aquela máquina de fumaça que dá tosse na gente, aquele teclado de fundo, plim, plim, plim. Você vê que eu sou um bom músico, né? Aquela música, aquele pastor falando com aquela voz melosa. Uau! Contando uma história dramática do seu filho, coitado. Daquelas pessoas que estão em um momento completamente com a sua vida destruída. Como dói no meu coração. E daqui a pouco há uma pessoa que se identifica com a dor daquele pastor, porque está com aquele mesmo nível de dor, porque tem um filho nas drogas, porque está doente, porque está com problema na sua família, porque isso, porque aquilo, e começa a chorar, e você diz: que mover do espírito. Não! Que mover emocional. Porque o verdadeiro agir de Deus não leva as pessoas à histeria, mas ao verdadeiro quebrantamento. Olha a palavra de Deus, você verá, quando o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas, havia pregação poderosa e arrependimento, quebrantamento, mudança de vida, de caráter, e não histeria religiosa. Os judeus eram excelentes atores da religião. Eles tinham o costume de rasgar as vestes em um momento de crise,
fatalidade, então rasgavam as suas vestes. Mas em nenhum momento das escrituras, da história do povo de Israel, você vai ver Deus se impressionando com a cena daqueles homens. Quando os fariseus chegavam diante de Jesus, ele não se impressionava com eles, pelo contrário, ele fazia o famoso dava no meio, né, que a gente diz hoje. A questão é que Deus não aceita o quebrantamento apenas exterior. É o coração que lhe interessa. É o nosso coração que interessa a Deus, um coração quebrantado, muito mais do que umas vestes rasgadas. Todas as cerimônias e rituais religiosos não passam de aparências, sem um coração sincero e quebrantado na presença de Deus. No capítulo 51, Davi diz que os únicos sacrifícios que Deus não rejeita são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Esse sim Deus não desprezará. Isso é motivo de esperança para nós, porque diante de uma motivação correta encontraremos o perdão garantido. Não há mais condenação, não há mais culpa, onde há a verdadeira conversão. O ato esperado por Deus não é aquele que expõe o corpo, mas aquele que expõe o coração, a realidade de quem somos. Aquele ato que não deixa nada encoberto pelas máscaras da religião, que se desnuda na presença de Deus realmente, e rasga o seu coração, quebrantando-se, arrependendo-se e convertendo-se dos seus maus caminhos. Ficamos de pé. A verdadeira conversão, ela é urgente. Este é o dia. Esta é a hora. A verdadeira conversão, ela trata de restauração de relacionamento, reconciliação. Há pouca intimidade com Deus, há pouca profundidade, há pouco anseio pela presença de Deus em nossos dias. Há poucas pessoas orando realmente, há poucas pessoas lendo a Bíblia verdadeiramente, porque há pouco quebrantamento do coração. Porque onde há conversão, há relacionamento. A verdadeira conversão é uma necessidade imperativa de todos os homens. Todos. Deus ordena a todos os homens: convertei-vos, convertei-vos de todo o vosso coração. A verdadeira conversão, ela deve ser completa e sincera. Oramos. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Ó Deus, esta palavra não é para nos destruir, não é para nos fazer lamentar simplesmente ou nos condenar, mas é para nos conduzir a abandonarmos os nossos pecados e nos voltarmos para Ti, porque este é o tempo oportuno, este é o chamado do Senhor, este é o alerta do Senhor, diante da grandeza do dia que está por vir, Senhor. Vimos até aqui o quanto o dia do Senhor é aterrorizante para aqueles que se mantêm indiferentes, endurecidos. Mas o Senhor continua com as portas da misericórdia abertas. A porta do perdão continua aberta. Este é o tempo, esta é a hora de realmente nos arrependermos e nos convertermos verdadeiramente dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para Ti num relacionamento pessoal e profundo e íntimo realmente, ó Deus. Encontra nesse lugar homens e mulheres que realmente estão quebrantando os seus corações na Tua presença, abandonando os seus pecados e se voltando para Ti, Papai, em intimidade profunda. Ó Deus, lamentando pelos seus pecados dia após dia, dia após dia, e encontrando alegria em serem perdoados pelo Senhor, encontrando paz em estarem reconciliados contigo, estarem encontrando esperança no dia do Senhor e não temor e terror,
mas esperança e expectativa neste dia que será dia de glória, de vitória, de libertação completa, de restauração completa para todo aquele que verdadeiramente se converteu dos seus maus caminhos. Oh Pai, esta palavra é para isso, é para isso. É para que não sejamos pegos desprevenidos diante do dia que vem, diante do juízo terrível que virá sobre esta terra, para que verdadeiramente sejamos convertidos dos nossos maus caminhos, que sejamos sinceros, que entreguemos e derramemos o nosso coração por completo na Tua presença, Papai, em nome de Jesus. Que Tu sejas verdadeiramente o único Senhor sobre nós. Que a Tua ordem seja realmente a única a qual demos ouvidos. Oh Senhor, em nome de Jesus, porque não podemos servir a dois senhores. Isto é impossível. Oh Papai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos enxergar, olhar para nós mesmos e vermos, Senhor, para onde temos caminhado, aonde temos ido. Se não temos caminhado como o filho perdido, o filho pródigo, para longe da casa do Pai, e se temos vivido desta maneira, ó Deus, conduz-nos pela Tua bondade a cairmos em nós mesmos, enxergarmos a situação que temos vivido e dizermos como filho pródigo: voltarei à casa de meu pai, lá é o meu lugar, lá eu tenho tudo que eu preciso. Oh Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor ainda tem sido longânimo para conosco, tem sido bom, tem nos alertado, tem procurado nos despertar, Senhor, para este dia que vem. Sejamos encontrados sob aviso, vigilantes, atentos, para que não percamos, Senhor, o tempo da oportunidade, para que quando chegarmos diante da porta, ela esteja aberta e não mais fechada. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que não nos deixa desorientados, perdidos, lançados à nossa própria sorte. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem nos tratado segundo os nossos pecados, não tem, Senhor, nos tratado segundo as nossas iniquidades, mas ainda temos a oportunidade de nos voltarmos para Ti a cada dia, Papai, em nome de Jesus. Que todos os dias, neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, assim seja para a Tua glória e somente para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Semana que vem, então, veremos os três próximos aspectos da verdadeira conversão. A verdadeira conversão, ela deve ser profunda, acompanhada de lamento e humildade. A verdadeira conversão só faz sentido por causa da pessoa e do caráter de Deus. E a verdadeira conversão é motivo de súplicas e intercessão. Amém? Glória a Deus.